Gravando. Recording in progress. Já estamos gravando. Então, vamos embora. Bora. Os nomes dos, né, que os cinéfilos todos sempre dizem, até porque eu ainda sou também um cineasta em construção ainda, né? Estudando muito, e aprendendo muito, e cada dia mais também aumentando o meu vocabulário cinematográfico. Sim. Mas eu tento escrever histórias que são mais próximos da vida, assim. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui no primeiro programa da primeira temporada do Quebrando Paradigmas. Aqui, a estrela principal é você. Não importa o que você faça, não importa quem você é nesse momento, não importa o nível de carreira que você esteja, mas sim, eu quero ouvir você, porque aqui você é a estrela principal. E hoje, nada mais do que justo, eu trouxe um convidado muito especial para esse primeiro programa. Ele é ator, ele é diretor, ele é cineasta, ele é escritor, ele joga em todas as posições e, além disso, ele está com muitos projetos em andamento e pretende fechar ainda esse ano. Tem coisa nova vindo aí. Neste dia de hoje, eu converso com ele, Vladimir Alves. Gostou da apresentação, Vlad? Pô, sensacional, caraca. Demais da conta. É isso aí. Sentiu Nem que eu faltou consigo me apresentar assim. Não, mas sentiu que faltou alguma coisa, Não, perfeito. Perfeito. Ator, escritor, cineasta, roteirista. Mas o que está faltando aí para você? Você se sente... Megalomaníaco, muito doido. Não, mas é isso Aquela aí. pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Nossa! Mas você se sente um pouco pressionado por isso? A pressão a gente sempre se coloca, né? Ainda mais, pô, junta aí, geminiano com ascendente em virgem. Aí já Não foi, né? entendo disso. Eu não sei Caraca. nada disso. Pô, a pessoa quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer que tudo ao mesmo tempo seja tudo perfeito. Já era, né? Tem que lutar muito consigo mesmo. Nossa, é um pouco mais difícil isso, né? Não, mas, Vlad, eu queria te perguntar primeiro, de onde surgiu essa sua paixão pela arte e você foi se encontrando dentro da arte? Tipo, você começou como ator, né? A sua carreira começou como ator, aí depois você falou, opa, será que não sei, eu gosto de escrever também, eu gosto do cinema. Como é que despertou isso em você? Ah, cara, eu acho assim, tudo são caminhos, né? Eu acho que as nossas histórias, elas seguem, por mais redundante que pareça ser, elas seguem os caminhos que nós escolhemos, né? Eu sempre fui fascinado pelo cinema, né? Apaixonado pelo cinema desde pequeno. O cinema, o audiovisual, seja televisão, seja filme, seja séries, seja desenhos animados, foi algo que preencheu a minha infância. Uma infância um pouco solitária, então eram os meus amigos, eram as histórias que eu mergulhava e eram as histórias com quem eu me conversava, me divertia, e eram as histórias que preenchiam a minha infância. Uhum. E então, desde sempre muito fascinado, eu brincava de bonecos, eu gravava as histórias no gravador da minha mãe. Eu tinha uma cachorrinha que era diversos personagens nas histórias e rolando no chão, como se eu estivesse nas naves do Star Wars, aquela coisa toda. Então, as histórias foram coisas que sempre me fascinaram muito. E eu Uhum. sempre tive essa vontade de trabalhar com histórias e com cinema, né? Sim. Só que não tinha muito conhecimento de por onde eu ia começar, né? Entendi. E sempre eu assistia as entrevistas dos atores na televisão e ouvia falar muito das escolas de teatro. E aí eu achei que talvez fosse por lá que eu pudesse começar. Então Uhum. eu comecei fazendo o técnico de ator na Cal e Sim. lá eu me apaixonei pelo teatro, me apaixonei por atuar e aquilo me trouxe experiências e histórias de autoconhecimento que são impagáveis assim.
Uhum. Então, foi lá que eu comecei a descobrir o que era dramaturgia, foi lá que eu comecei a Entendi. descobrir o que eram personagens, entender como essas coisas todas funcionam. E foi aí que eu tive a certeza que, por mais que eu gostasse de atuar, ainda assim, o por trás era o que me fascinava. A construção Hum, dramática, a construção das histórias, entendi. a construção da cena, a luz, o Entendi. cenário, a direção. E isso para mim sempre foi muito fascinante, então eu ficava muito vidrado. Então, às vezes, até eu deixava de decorar fala, porque eu ficava pensando em como que o texto foi escrito, em como que o professor, às vezes, ia escolher montar aquela cena, e eu ficava prestando atenção na cena do outro, e quando chegava a minha cena, às vezes eu estava completamente perdido, porque eu estava com todas aquelas informações na cabeça, e eu não sabia como lidar ainda com aquilo. E aos poucos eu fui entendendo. Eu sempre gostei muito de escrever. Escrever para mim sempre foi muito catártico e terapêutico. Entendi. Então, quando eu descobri a dramaturgia e eu entendi que aquilo poderia ser utilizado para contar histórias e criar personagens, aí já era. Foi um caminho sem volta. Desde então Interessante, é o tempo todo. interessante escutar falando isso de quando você estava em processo de montagem. Você estava em processo de montagem, mas em processo de montagem num todo, do espetáculo, né? Não da sua própria cena. Isso também que foi interessante de te escutar, porque é muito difícil alguém com feeling assim, né, com a visão para o espetáculo, né? Como se fosse uma visão de encenador, digamos assim, porque você não está preocupado só com a sua cena, com o seu texto, com o seu personagem, você está preocupado no que poderia acrescentar com a iluminação, com a sonoplastia, com o cenário, o que poderia te ajudar também em cena. Então, é uma visão ampla. Então, é muito, eu acho que é muito rico isso, escutar isso de você, porque muito, muito pouco eu escutei isso de colegas de trabalho. Era mais uma coisa mais fechada para a própria cena, querendo resolver aquilo ali, etc. Por isso também que te abriu, né, esse horizonte para poder. É, cara, porque eu acho que quando você pensa sobre as histórias, quando você está imerso nas histórias, não são só as personagens, são todas as personagens e tudo aquilo que está Uhum, acontecendo com aquelas personagens, aquele espaço, aquele tempo, tudo aquilo que envolve a construção daquelas histórias pelas quais você se apaixona. Se você está, eu me lembro uma vez que a gente montou com o nosso primeiro professor, o nosso segundo professor de interpretação, e a gente montou Os Fuzis da Senhora Carrá. E uhum. aí o professor, nós éramos uma turma muito grande, e ele dividiu a gente para repetir as personagens. E aí todo mundo preocupado e todo mundo conversando, todo mundo tentando dar o mesmo tom para a personagem. E eu ficava pensando naquela história, e eu não conseguia pensar só na minha personagem, porque eu ficava tentando entender quem que era aquela senhora Carrá. Por que eram os fuzis da senhora Carrá? O que estava Sim. acontecendo naquela história daquela mulher que tinha os filhos e ela estava ali naquela casa, na beira do lago, onde as pessoas viviam da pesca? E que universo era aquele? O que estava acontecendo? Qual que era a atmosfera daquilo? Era uma coisa meio... Era uma coisa sombria, tinha tempestade, não tinha tempestade, qual que era, como que aquilo tudo ia acontecer? Então, e o professor começava a explicar o que ele pretendia, e eu ficava fascinado, visualizando todas aquelas imagens, e eu ficava tentando entender como que eu ia me inserir em tudo aquilo, e como que aquilo tudo ia funcionar para eu também trabalhar de acordo com aquilo tudo. Então, é uma coisa que, ao mesmo tempo, é desnorteante, embriagante, porque você quer ali tentar entender tudo aquilo ao mesmo tempo, e você ainda está começando, e ao mesmo tempo você tem uma função específica, então você sente que é um universo que você mergulha e não tem como você prestar atenção só no seu personagem ou só Uhum. nas suas falas. E aí foi aí que eu entendi que, por mais apaixonante que fosse atuar, eu queria entender o todo. Eu queria entender como que era aquela construção da cena, como que se encaixavam todas as personagens, como que era a construção dramática da história, como aquilo ia seguir, qual ia ser o ritmo.
Aham. Então, desde sempre eu ficava pensando sobre tudo isso e talvez até por pensar demais sobre tudo isso, entrava um pouco no caminho do meu ator e aí foi o que eu entendi, que talvez por mais apaixonado que eu fosse por atuar, não fosse ator que eu quisesse ser. Fosse Entendi. aquele cara que está construindo aqueles universos, é o cara que escreve a história e o cara depois que cria um conceito e cria a linguagem. Entendi. Então, foi aí que eu entendi que eu queria ser diretor e que eu queria ser contador de histórias. E aí, desde então, tem sido ainda uma jornada de entender quem sou eu como artista, quem sou Uhum. eu como escritor, quem sou eu como diretor, quem sou eu como roteirista, ou quem sou eu como poeta, ou quem sou eu como um artista que tem múltiplas possibilidades. Então, eu acho que é sobre você pensar sobre quais são essas possibilidades que você tem e quais são as ferramentas que você tem e quais são os seus desejos com elas também, né? Porque eu acho que Entendi. no final das contas a gente conta histórias para expressar a humanidade e para além disso eu acho que é uma necessidade também de tornar as histórias vivas e nós vivos também, né? Eu acho que eu Entendi. penso que quando eu gostaria até de ouvir você falar sobre isso também, porque eu penso que o fascínio do ator é sentir-se vivo dentro de várias outras vidas e viver várias vidas, porque eu acho que a humanidade é sobre a gente estar vivo e estar existindo, e você ter a capacidade de existir em várias vidas, em Em várias vários pessoas. momentos, tomar Eu acho que decisões diferentes. nossa, É fascinante, é porque fascinante, é é fascinante. fascinante, porque eu tava assistindo uma entrevista outros dias do Murilo Benício, que ele falou, cara, é muito difícil ser ator, porque a cada personagem que você faz é menos uma vida que você tem a possibilidade de viver futuramente. É menos um trabalho que você tem que se desdobrar no outro para não repetir o anterior. Ou seja, é completamente um trabalho de criação constante, É, constante, entendeu? Porque todos nós somos diferentes, a diversidade está aí para mostrar isso, e o trabalho do ator é isso também. Tem um personagem aqui, no próximo trabalho, o personagem é diferente do personagem anterior, porque ele está contando uma outra história. Pode ser até o mesmo personagem, mas ele vai engatar também numa outra trajetória, numa outra história, numa outra narrativa. Então, acho que é a profissão mais difícil, assim, mais difícil. Quando eu tinha aula com Lorival Prudêncio, na Cal, ele falava: a profissão do ator é linda, é maravilhosa, só falta dar dinheiro. é Só falta verdade. dinheiro, porque é complicado isso, é complicado. É, mas é isso, é fascinante, a profissão é fascinante, né? São viver uma outra pessoa, né? Pensar como uma outra pessoa, agir como uma outra pessoa, constantemente, é ação, não existe teatro sem ação, não existe dramaturgia sem ação, porque você tem que tomar uma decisão. De qualquer jeito, você tem que tomar a decisão, não dá para ficar parado, né? Porque precisa mostrar É. a história, precisa contar aquela história, né? Você, como um contador de história, eu já fiz alguns textos seus também na própria escola, né? Do showcase, você escreveu. Eu não conseguia decifrar qual era o gênero do que você escreve. Não sei se era comédia, se era Uhum. drama, se era fantástico, se era. Não sei, realmente eu não sei. Você consegue definir isso para mim agora? Cara, então, acho que essa definição, ela existe. A gente pode encontrar, a gente pode decidir chamar. Tem. Eu acho que está travando. Entrou uma ligação aqui. Espera aí. Não, tudo certo, tudo tranquilo. Perdão. Eu acho que você pode, por exemplo, chamar texto de um drama.
Mas eu sempre tento, de alguma maneira, colocar todas as possibilidades que eu tenho e que eu sinto vontade e que eu acredito que elas são necessárias para a história, para contar aquela história da melhor maneira possível. Então, claro, se você pega uma história entre de dois prisioneiros numa cela, Uhum. onde um é responsável pelo outro, está preso, você pode pensar, ué, bom, isso imediatamente, você pode pensar que é um drama, mas também pode ser uma comédia. Uhum. A maneira como a história é conduzida, ela pode ser conduzida de maneira cômica, ou então ela pode ser conduzida de uma maneira mais melodramática, ela pode ser conduzida de uma maneira mais dramática. Então, eu acho que essa definição ela existe, mas ela talvez não é tão necessária, porque pode existir um hibridismo dentro da história, né? Eu acho que Entendi. essa questão do gênero eu acho ela muito complexa, porque Não, mas se tratando assim de são mercado, escolhas, se a mas gente está muitas falando de vezes elas são mercado, inconscientes. entendi. Mas se a gente está falando de mercado, aí você coloca seu filme em cartaz. Vamos supor, seu filme vai entrar em cartaz nos cinemas. A gente consegue definir algum gênero? Ah, hoje vou assistir o filme do cineasta Vladimir Alves. Qual é o gênero? Uhum. Eu não tenho um gênero específico. O gênero ele vem de acordo com a necessidade da história ou com o intuito da história, o que Uhum, se pretende com a história. O gênero é mais uma ferramenta de auxílio ao público dele entender antes dele consumir sobre o que vai ser aquela história ou de que forma ela vai acontecer. Então, se você vai assistir um filme, você também tem a curiosidade de você pagar um ingresso ou de você assistir uma peça, de você entender um pouco do que vai ser aquilo que você vai assistir, se é uma história de terror, se é um drama, se é uma comédia, mas não necessariamente ela é uma coisa unitária. Então não é só aquilo, elas são várias coisas. Dentro de um drama você pode ter a comédia, você pode ter o terror, pode ter o entendi. suspense. Então eu não consigo te dizer assim, classificar a minha forma de escrever num gênero único. Ela varia da minha necessidade, da necessidade das personagens, da Sim. necessidade do que a história precisa. Entendi. Mas claro, você é escritor também, você é roteirista, você deve ter muitas referências para poder chegar a esse embate de não decifrar um gênero. Tipo, não sei de quem você bebe da água para poder escrever para poder escrever seus roteiros, seus poemas, seus textos reflexivos, etc. Eu não sei se você tem alguma referência. Se tem alguma referência? Cara, a referência, por mais clichê e romantizado que exista, que seja, é a vida, cara. Claro que eu tenho os meus artistas que são de predileção e que, para mim, me influenciam muito. No audiovisual, por exemplo, eu sou muito fissurado no trabalho do Jordan Peele, eu sou Uhum, fissurado no trabalho do Spike Lee. Eu também sim. gosto dos mais, né, que hoje já seriam mais clássicos, né, que são o Spielberg, o Scorsese. Também tem o cinema coreano também, que eu gosto muito, do Bong Joon-ho também, eu adoro o trabalho dele. As Memórias de um Assassino é um filme, pô, excelente. O Parasita, que todo mundo assistiu. Esse eu assisti, esse eu É, assisti. eu confesso que eu não vou aqui também falar de citar os nomes né, que os cinéfilos todos sempre dizem, até porque eu ainda sou também um cineasta em construção ainda, né? Uhum, Estudando muito, e aprendendo muito e cada dia mais também aumentando o meu vocabulário cinematográfico. sim, Mas eu tento escrever histórias que são mais próximos da vida, assim, do meu sim. entorno, das coisas que eu vejo, das histórias que eu encontro. E eu Uhum, acho que essa que é a referência sempre, pelo menos para mim. Eu entendi. não, quando eu escrevo, eu não me vejo pensando nos meus diretores favoritos ou nos meus autores favoritos. Eu acho que
invariavelmente, eles estão aqui presentes na minha forma de visualizar as histórias, de pensar as histórias, mas Uhum, eu acho que o cotidiano ele é mais fonte de inspiração do que qualquer referência. entendi. E qual é o seu maior sonho, assim, como artista? O maior sonho como artista é a capacidade de poder escrever histórias que comovam as pessoas e que façam que as pessoas consigam encontrar algum tipo de inspiração para a vida, assim como eu mesmo procuro às vezes inspiração nas coisas que eu mesmo escrevo. Eu acho que a conexão com o outro, eu acho. Uhum. Parece romantizado, mas uma das dos sentimentos mais satisfatórios para mim é quando eu leio um texto meu para alguém e vejo aquela pessoa fazer reflexões da vida toda em cima daquilo que eu acabei de ler e a pessoa dizer com como que ela se identifica com aquilo e como e as coisas que ela pensa que são fascinantes que o texto trouxe para ela. Então eu gosto dessa sensação de você contar uma história e aquela história despertar algo no outro, Uhum. seja uma vontade, seja uma lembrança, seja uma reflexão. Então eu acho que é isso que me move, é o encontro com o outro a partir da expressão e das histórias. Entendi. Boa. Você teria algum texto aí na ponta da língua ou algum poema, não sei, para... Na ponta da língua, pô, eu não tenho nada decorado, cara. Eu sou péssimo de decorar os meus próprios textos. Não Eu tem posso nada, ler nada, alguma nada que você coisa? possa ler alguma Não, de coisa aí? cor eu não tenho, de cor eu não tenho, de cor eu não tenho, de cor eu não Ah, tenho. ah, Inclusive alguém me comentou isso comigo um dia desses. Falou assim, cara, você é o pior escritor que você não consegue, você não tem seus textos de cor, nem poema, e nem uma frase, nem nada. Você precisa ter isso para você poder apresentar para as pessoas. Eu falei, realmente, realmente. Aí então uma lição dos atores, né? O ator está sempre decorando e tá lendo sempre novos textos, decorando. né? Tá sempre decorando. Eu escutei de um professor meu falou: você tem algum texto na ponta da língua? Aí eu falei, na época eu falei, não. Aí ele, você sabe que é necessário, né, um texto na ponta da língua para um ator, porque você tem que estar sempre em preparação. Aí eu falei, pô, será? Será? Eu fiquei pensando muito naquilo, até que de um ano para cá, eu estava fazendo uma oficina, um treinamento de ator com o Homer Canhães, e ele falou: gente, vocês têm que ter um texto na ponta da língua, porque se aparecer oportunidade de improvisar, de fazer qualquer coisa, você tem uma maleta. É como se fosse um, uma ferramenta sua mesmo, que você é igual ferreiro, Uhum, né? Vai fazendo até ficar afiadinho, até ficar legal para poder utilizar. E essas são as ferramentas de vocês, né? Voz, corpo, é mais corpo do que voz, né? Porque voz é corpo também. Então, se vocês não trabalharem isso, vocês vão ficar para trás. E o mercado está sempre em construção, né? Está sempre se desenvolvendo e deixando muita gente para trás. E a gente tem que estar sempre em movimento. Você que joga nas sete, né? Ator, escritor, roteirista, tudo. Como é que você vê o mercado para você é. hoje? O mercado, cara, eu vejo o mercado desconsiderando, né, o fato que eu acho impossível, inclusive, né, vou reformular, considerando o fato que a gente está numa pandemia e caminhando para, Deus queira, sair dela, eu Uhum, acho que o mercado, bom, do audiovisual, eu acho que ele está num momento muito interessante, pelo menos aqui no Brasil, e vai, uhum, vai vir a ser mais interessante ainda. Tem um aquecimento muito grande nas produções nacionais, né, principalmente com financiamentos é, estrangeiros, né, porque a gente tem muitas questões com políticas públicas e investimento e fomento nacional, né, que é sim. muito difícil, principalmente é, também também a distribuição também é muito difícil, né, e eu Colocar acho um que os filme em streams eles cartaz é estão muito difícil?
É muito difícil, sim, cara, porque primeiro que quando você pensa no processo todo da feitura de um filme, às vezes as pessoas pensam que um filme é você ter um roteiro e aí você grava um filme, mas na verdade você tem muitas etapas, né? E uma das etapas mais difíceis é a captação. Você Hum, conseguir captar os recursos para você poder executar e gravar um filme, né? Então, às vezes, e até pela falta do fomento e do investimento no audiovisual, né? Pelas sim. poucas políticas públicas que a gente tem, né? Então você passa muito tempo garimpando para conseguir dinheiro, para você conseguir montar uma equipe, você ter equipamento. Então, e logo depois disso você tem a questão da distribuição para você. É muito difícil hoje em dia você distribuir o filme porque o cinema brasileiro ainda não o cinema brasileiro ele tem as suas cartilhas, né? Então ele tem coisas que você já entende que funcionam Uhum. e os empresários, né? E as pessoas que têm os indivíduos que têm o dinheiro para investir, eles continuam jogando sempre nas mesmas cartas porque é aquela lógica do time que está ganhando não se mexe. Não se Então mexe. eu acho que é uma questão tanto cultural, econômica e política de você entender que o cinema é sim um mercado lucrativo, que se você produzir boas coisas e se você tiver espaços onde para essas coisas também serem distribuídas, mostradas, o público vai sim ao cinema, porque as pessoas vão ao cinema para ver filmes americanos, porque realmente a gente a gente tem a gente criou-se muitos preconceitos sobre o cinema nacional, né? Principalmente dos investidores com o cinema nacional, né? De que o cinema nacional é um cinema só de filmes independentes ou de filme cabeças. Não que isso seja um problema também, né? A gente tem a nossa Uhum. própria linguagem audiovisual. Só que é necessário entender que o nosso cinema também voltar a entender, porque já houve momentos muito prolíficos do cinema nacional, mas voltar a entender que é um cinema com muito potencial e que é preciso investir em coisas novas, é preciso correr esse risco de investir em novos autores, em novos roteiristas, em novos diretores, em novos produtos e saber que tem espaço para isso hoje, né? Os streams eles estão vindo talvez para poder revolucionar um pouco isso, porque agora cada vez mais a gente tem produções originais Sim. nos streams, né? E a própria Globoplay também tem investido bastante, então a gente está vendo uma virada nessa percepção do consumidor, em que a gente está consumindo. A gente teve uma série recente, não recente, que foi a Cidade Invisível, e foi um sucesso. A série foi uma série Sim. sobrenatural com histórias brasileiras, né? Claro que tem O nosso folclore, né? questões, né? A gente tem questões que são políticas do roteiro, mas acho que não vem ao caso falar sobre isso agora. Então, a gente entende que é mais uma questão de investimento e de correr riscos. Então, eu acho Uhum. que a gente está num momento muito bom, de muita mudança. A gente tem também projetos muito interessantes também, que são, acho que, visionários, como o projetão do TV também. Então, eu acho Sim. que, aos poucos, a gente vai encontrando esse caminho de como a gente consegue dar mais visibilidade às narrativas brasileiras e ter mais público e ter mais produções brasileiras Sim, é voltar nos ao cinemas. cinema, né? É voltar aí, voltar a frequentar o cinema, né? Porque eu tinha visto uma matéria, eu acho que foi em 2016, 17, por ali, que o cinema brasileiro ele é baseado em três categorias: violências urbanas, biografias e as comédias. E só essas três coisas que realmente o público sai de casa para assistir e sentar na frente de uma Uhum. tela enorme para poder assistir um filme e comer uma pipoca. Você acha que esse dado pode se concretizar ou a gente está caminhando para quebrar esses dados?
Cara, eu acredito que a gente está caminhando para quebrar esses paradigmas, como diz o próprio nome do programa, Exatamente. porque eu acho que cada vez mais os roteiristas e os autores e os criadores, eles estão cada vez mais pensando sobre isso e refletindo sobre o que é o nosso audiovisual e como que a gente pode subverter esses estereótipos que também continuam, de certa forma, estagnando o mercado audiovisual, né? Porque são Sim. histórias que elas são repetidas porque sabe-se que já tem um público. E também são histórias que também não representam o brasileiro como um todo. O brasileiro não é só isso, não é o brasileiro, inclusive, eu acredito que nem seja isso. Claro que essas histórias são inspiradas em algumas realidades que a gente tem no Uhum. nosso país, mas eu acho que a gente está vivendo um momento de novas narrativas, de narrativas mais diversas, mais interessantes e que desconstruam com esses clichês que a gente vem produzindo já há muito tempo, né? No início Sim. dos anos 2000, a gente tinha filmes muito interessantes. A Porque gente tem o até cinema hoje filmes brasileiro ele muito foi interessantes no cinema quebrado, né? independente também, né? Na década de 90 ele foi quebrado, que aí a gente não teve nenhuma produção cinematográfica, até que chegou Carlota Joaquina, né, com a Marieta Severo, que deu um salto novamente para o nosso cinema Sim. voltar a aparecer, né? Então, exatamente, justamente essa questão do entendimento econômico e da potência econômica do audiovisual, né? Na década de 90 a gente veio a gente estava num governo, a gente veio, aliás, de um governo que desmantelou os órgãos que regulavam, investiam e Uhum. cuidavam da indústria audiovisual, né? E aí a gente viveu momentos de poucas produções, se eu não me engano, em 93 teve um filme só o ano todo. Então, Pô, muito. e aos poucos foi uma coisa que veio se aferrecendo, porque aí diminui o investimento, Uhum. diminui a produção, fica mais difícil cada vez mais de você conseguir iniciar a gravação de um filme, quiçá você concluir um filme, imagina então distribuir um filme. Então, a gente vem as pessoas, eu escuto muito se dizer, né, que o cinema nacional também é porque o público não gosta do cinema nacional, mas também não existe uma cultura de investimento ao cinema nacional para que o Sim, público volte a gostar do cinema nacional, porque os exato. criadores e os realizadores eles estão aí, eles estão tentando e eles querem produzir o conteúdo nacional, Uhum. mas encontram sempre muitas barreiras e muitos entraves e esse que ainda é o problema. Entendi, entendi. Não, é porque é muito, cara, é muito difícil assim falar realmente do nosso cinema, porque ele ele pode ser destruído em fração de segundos, porque é só colocar um filme norte-americano em cartaz, um filme, não sei, um filme de herói em cartaz, que ele perde todo o valor do que a gente constrói e coloca lá para o público assistir. Eu lembro que o último filme que o Paulo Gustavo fez, Minha Mãe é Peça 3, foi o único assim que teve matéria que desbancou realmente as produções norte-americanas, que o pessoal, que o público estava indo para o cinema assistir uma produção brasileira e convicto daquilo. Eu não lembro agora qual era a produção norte-americana que veio na época também, mas isso foi um grande avanço, né? Um grande avanço, porque um filme, mesmo que seja uma comédia, uma coisa mais leve, a gente está caminhando, sim, a gente vem caminhando, mas ainda está muito frágil por causa disso, porque se vem um filme norte-americano, quebra toda a estrutura. Eu não sei se você chegou a assistir o filme da Sônia Braga, que é Aquários. Você chegou a assistir Aquários? Não, eu não assisti ainda. Não assistiu? Eu cheguei a assistir Aquário, na época eu estava na Cal, acho que era meu primeiro ano da Cal, se eu não me engano, e aí o pessoal da sala
se reuniu para ir, umas 5 pessoas assim no máximo. A gente se reuniu para ir, mas na época também estava em cartaz o filme do Rei Arthur. E a gente foi naquele cinema que tem ali na Galeria São Luís, ali no Largo do Machado, e era dia de semana. E estava meio vazio, né? Mas as poucas pessoas que estavam ali não iriam assistir um filme nacional, Aquários, da Sônia Braga. Eles estavam indo para o Rei Arthur. 80, quase 90% das pessoas que estavam presentes no cinema estavam entrando na sala do Rei Arthur e quiçá nem soubessem que estava passando Aquários, sabe? Uma produção nossa, um filme, podemos dizer, engajado, um filme cabeça, né? Mas o interesse também do público foi por água abaixo. Então, eu acho que falta mesmo essa cultura de... Parece que é educar mesmo o público a assistir o nosso cinema, sabe? A dar valor ao que a gente tem de melhor, né? Porque eu lembro da época daquelas grandes comédias da Atlântida, que lotava ali a Praça Tiradentes, no centro do Rio. No livro da Fernanda, ela cita também, né, o momento ali do auge cultural, o prólogo, ato e epílogo da Fernanda Montenegro. Ela fala: eu chegava ali na Cinelândia e na Praça Tiradentes, eu ficava perdida se eu ia para o teatro ou se eu ia para o cinema assistir Grande Otelo e Oscarito. Tipo, as pessoas nessa época elas ficavam meio perdidas ali para o que eu vou assistir hoje? Eu vou assistir Procópio no teatro ou vou no Grande Otelo do cinema com o Oscarito? Não sei, eu fico... Você sente, será? Não sei. Agora eu te faço a pergunta: você sente falta desse lugar de chegar e escolher um filme? Hoje eu vou assistir esse filme. Hoje estou em dúvida, mas eu vou assistir uma produção brasileira e são milhares aqui. Você sente falta disso? Ou você já pegou essa época? Ou você, sei lá, já teve essa oportunidade de viver isso? Eu infelizmente não vivi essa época, né? Realmente não vivi essa época, que inclusive foi o mais próximo que a gente chegou de uma indústria audiovisual brasileira, que foi a época da Atlântida. Logo em seguida teve a Vera Cruz, que também infelizmente não teve muito sucesso. Mas, cara, eu sinto falta mais também pelo momento que a gente vive, né? Eu acho que agora o cinema, os cinemas têm voltado a funcionar mais, e eu acho que tem tido mais possibilidades, mas ainda assim, né, os filmes do Oscar e etc. Então, eu acho que a gente está saindo também de um momento muito difícil para o audiovisual nacional, e a gente vai ainda ter esse retorno das produções, a gente possa assistir. Na verdade, houve o Festival do Rio, né, que foi Festival do muito Rio. maneiro. Tinham muitos filmes legais, muitos filmes Sim. interessantes. E aí eu acho que foi um momento que eu vivi isso que você está falando, assim, de Sim. chegar num lugar e ter várias opções nacionais e escolher qual que eu vou ver, que dia que eu vou, se eu vou conseguir ver tudo. E foi incrível, assim. Então eu acho que o cinema nacional, ele existe, ele está aí, assim. É só... Tem, acho que essa questão que você falou sobre a formação de público, que é importante também, mas tem também questões de divulgação, de distribuição, de fomento. Então, eu acho que não é... Eu acho que a gente fala, né, que qual que é o problema do audiovisual nacional? O problema não está nos filmes nacionais, o problema está na estrutura, que de fato não tem, né? Não é uma Entendi. estrutura, como você disse, que vai ruir, é uma estrutura que não tem. Então, quando você tem um filme estrangeiro que vem de um lugar que existe uma estrutura muito sólida, né? Que existe um monopólio cultural também, né? Onde já constrói-se uma hype meses antes de um filme estrear, é muito difícil de você lutar contra com um filme que, por mais bonito, mais interessante que seja, que não tem o mesmo nível de divulgação, que não vai estar em tantas salas quanto o filme americano que está vindo. Então, é muito difícil. Claro, existem preconceitos com o cinema nacional quando você tem uma história
também de desilusão com o cinema nacional, por ele também ter se enfraquecido, se aferrecido por muitas escolhas políticas e econômicas, né? Então, o final da Embra Filmes também foi muito danoso para o cinema nacional, por exemplo, né? A Embra Filmes foi um momento de uma produção nacional incrível também. Sim. Né? E hoje em dia as produtoras são todas independentes, a gente não tem uma organização estatal que tenha essa função de Sim. fomentar e encorajar e divulgar o cinema nacional, né? Então eu acho que as questões são muitas, assim, antes de a gente pegar e dizer, é porque o filme nacional é filme cabeça, ninguém quer ver filme cabeça, porque aí também a gente generaliza o público nacional e coloca todo mundo como boçal. Não é sobre isso, não é sobre o público, não é o público quer consumir porcaria ou o público não é inteligente, não é sobre isso. Sim. É sobre construir essa conexão entre o público e esse cinema que a gente tem, que é muito bonito e muito interessante. É sobre você investir mesmo. Entendi. Perfeito. Vlad, a gente está chegando na parte final desse programa, desse primeiro programa. Queria já te agradecendo por ter topado, já te agradecendo por ter disponibilizado seu conteúdo, sua história, sua vivência. E o programa aqui no final ele tem um jogo de palavras, no qual eu apenas digo uma palavra e você responde também com uma palavra. Você topa participar? Se não quiser participar, não tem problema, mas você topa? Vamos nessa, vamos nessa. Vai embarcar? Vamos nessa, ué. Estamos então aqui vamos, já, então. Vamos lá. Então vamos então. Para a parte final desse programa, a gente vai fazer como se fosse um bate-bola, um jogo rápido, como dizia Marília Gabriela, um bate-bola, um jogo rápido, etc. E bate-bola, jogo rápido. Eu vou te dizer uma palavra e você responde na lata. É tudo na lata. Beleza? Podemos começar? Tá bom. Família. Mas eu respondo família. Cara, família. Pô, difícil, cara. Uma palavra só para família, caramba. Meu Deus. Força. Boa. Livros. Paixão. Cinema. Fascínio. Comédia. Nossa, riso. Arte. Vida. Vladimir. Artista. Opa! Então, Vlad, a última pergunta para a gente poder fechar esse programa, o que você diria para quem está começando e quem quer ingressar nessa carreira artística? Nossa, difícil. Complexa essa pergunta, né? O cara que está começando, o que o cara que está começando diria para quem está começando? Isso aí. Eu diria o que... eu diria o que eu digo para mim mesmo, todos os dias, né? Se faz sentido, continue tentando. Olha, para você faz sentido. E para você que está escutando esse programa, e para você que está vendo esse programa, faz sentido tudo que o Vladimir disponibilizou hoje para a gente? Tudo isso que ele falou faz sentido para você? Se não fizer sentido, compartilha com alguém que vai fazer sentido, ou se não fizer sentido realmente, não compartilha com ninguém, mas deixa seu like,
deixa a sua curtida, escute até o final. Se você está caminhando, coloque, porque vai estar disponibilizado nas plataformas também do Spotify, vai ser disponibilizado como podcast. Você está fazendo qualquer coisa, está lavando uma louça, está na academia, está caminhando, está correndo, está indo para o trabalho, coloque no fone. Vladimir vai te dar uma aula de processo artístico e de cinema brasileiro. Gostou, Vlad? Que isso, cara. Pô, cara, que isso? Você fala uns negócios assim que, pô, coloca uma responsabilidade. Não, estamos debatendo aqui, cara. Todo mundo aprendendo ainda. Nossa, um embrião ainda, cara. Nada, que isso. O que você tem de vivência dentro dessa carreira artística já pode compartilhar com muita gente, que você realmente abriu portas, você quebrou paradigmas para você, primeiramente para você. Você fazendo isso para você, consequentemente, para o outro fica como espelho, fica como inspiração, fica como referência, e isso que é importante, compartilhar, né? Compartilhando a gente ensina e a gente aprende também. E para fechar realmente o programa agora, eu queria te mostrar... Tomara, viu? Tomara. Fazer uma surpresa do nosso trabalho que a gente fez da Mostra de Dramaturgia Alemã. Muito bom, cara. Onde o Vladimir, o próprio que vocês estão vendo aí, escutando, ele foi assistente de direção e também montou a luz dos 5 espetáculos que ficaram em cartaz na Mostra de Dramaturgia Alemã. É Metastase ou Metástase? Então, caramba, isso foi uma coisa que levou o festival todo para entender, né? Porque eu pensava que era metástase, mas o olho dizia que era metastase, porque em alemão era metastase. Então, eu acho que vai do jeito que ficar, assim. Eu acho que o importante é pegar a ideia e que, no final das contas, tanto em alemão quanto em português, quer dizer a mesma coisa, né? É isso aí. Então, fechamos o programa de hoje. Quero agradecer a presença do Vladimir mais uma vez. Fechamos o primeiro episódio da primeira temporada. Se você gostou realmente, compartilha com o amiguinho, deixa seu like. Se você também não gostou, compartilha com o amiguinho, também deixa seu like. Vai ser importante para a gente poder continuar e também acessar outras pessoas, chegar a mais gente, que o que ele disse hoje foi de extrema importância. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Vejo vocês no segundo episódio. Beijos. Valeu, galera. Até já, hein?